Olá, mais uma vez aqui. Hoje eu queria levar uma reflexão para vocês referente à questão dos nefilins, né, os chamados gigantes, que está descrito lá em Gênesis capítulo 6, e saber se realmente eles existiram, o que dizem os estudiosos no assunto, o que dizem a Bíblia, alguns textos bíblicos do Velho e do Novo Testamento. Não quero tomar muito do seu tempo, espero que esse vídeo não seja muito longo. Mas vamos lá, vamos começar então lendo em Gênesis 6. Aqui diz o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito naqueles dias. Não, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Em outras traduções falam homens valentes. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Muito bem. Nesse texto mostra a questão de que naquela época os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e aí tomaram mulheres para si. E depois geraram filhos e filhas. Muitos falam que essa questão se refere aos filhos de Sete, né, que era o filho de Deus, que era escolhido para a aliança, né, com os filhos, com as filhas de Caim. E com isso fizeram essa união e geraram filhos gigantes. Mas é complicado porque o DNA da mesma espécie, dificilmente você tem uma transformação tão grande assim, né? Nascer duas pessoas da mesma raça, da mesma formação, mesma etnia, e de repente a união formar uma espécie nova, né? Uma espécie diferente, grande, forte, né? Ao ponto de serem tão diferentes assim, de ser chamado de nefilins, né? Que são gigantes. Então é assim meio complicado dizer que é a mesma espécie nasceram raças diferentes, mesmo porque todos eles viviam na mesma província ali, que é a Mesopotâmia, né? Os filhos de Caim se afastaram um pouco, né? Porque estão lá do pecado, né? Do assassinato a Abel, mas eram todos próximos ali, né? E que depois do dilúvio, foi acontecer a separação das raças, né? Quando houve a Torre de Babel, quando Deus, né, modificou as línguas das pessoas. Aí o Senhor houve como eles não se entendiam, né? Então se juntaram cada um entre si que falavam a mesma língua e se afastaram e foram povoar a terra em lugares distantes. Mas nessa mesma época eles viviam juntos ali, né? Todos ali na Mesopotâmia. E falando nisso, esses contos de filho de deuses, né, procriarem com filhos dos homens, não é somente na Bíblia, né? Se você for pegar as tábuas sumerianas, né, dos sumérios, né, que são povos, né, comprovadamente mais antigos na face da Terra, os sumérios, né, tem tábuas que foram encontradas, né, de anos bem antes, né, logo os primeiros povos, né,
eles citam também passagens assim. Nessas tábuas do Sumérios, eles falam a respeito do dilúvio, né? Com Noé deles, que a arca também, só que essa arca é uma arca redonda. E fala também do Adão deles, da Eva, do paraíso, de um lugar, né? E nessas tábuas dos sumérios, né, dos povos sumérios, eles contam uma história parecida, né? Por exemplo, eles falam que, que uns astronautas, né, são extraterrestres, chamado Anunnakis, que veio de um planeta Nibiru, né, que é hoje conhecido no meio da ciência como planeta X. E que esse planeta ele precisava de ouro porque estava com problemas, né, e precisava de ouro e que aqui na Terra existia ouro. Então os príncipes do rei lá do planeta Nibiru, né, os Anunnakis, vieram para a Terra em espaçonaves, né, com uma raça Anunnaki inferior a deles, né. Os Anunnakis eram os príncipes, né, do planeta Nibiru, e trouxeram os escravos dele, que eram também Anunnaki, só que uma raça inferior, como escravos, como trabalhadores. E nesse conto sumeriano, eles falam que eles vieram trabalhar, os Anunnakis inferiores, para os Anunnakis, que são os príncipes. E aí eles trabalhavam catando ouro aqui, coisa e tal. E com o passar do tempo, essa raça de Anunnakis inferiores se rebelaram contra os Anunnakis, os príncipes, né, os donos, os reis, né? E essa rebelião fez com que, né, o rei do planeta Nibiru, que é o planeta X, que queria desistir dessa questão do ouro aqui da Terra, né, que eles tentariam encontrar uma outra forma. Mas aí dos filhos do rei deu uma sugestão: não, vamos criar novos escravos com as nossas mulheres e aí eles trabalharão para a gente. Então foi aceito, eles vieram à Terra, fizeram a copulação, né, entre as mulheres Anunnakis e esses escravos Anunnakis inferiores e criaram o ser humano. E aí o ser humano começaram né, procriar na Terra, multiplicar e viraram escravos, né, dos Anunnakis, príncipes. E aquela raça inferior foi promovida a sentinelas, que é o mesmo termo que usa lá no livro de Enoque, que eu vou chegar lá também. E esses Anunnakis inferiores passaram a ser os guardiões, né, os sentinelas, cuidando ali dos escravos humanos agora, que trabalhavam. E, de acordo com o conto sumeriano, os filhos, né, dos homens começaram a criar as mulheres. Então eles se interessaram, os Anunnakis inferiores. E aí que houve a copulação nessa raça. Por isso também no texto, no conto sumeriano, falam que os filhos dos deuses, fala filhos de Elohim. Elohim é um termo né, plural, né, que é filhos dos deuses, que na Bíblia Elohim é usado como Deus, porque Deus já dá o termo de pluralidade por conta da Trindade, né? E então eles contam essa história, que os escravos, a raça inferior Anunnakis, copularam com as mulheres, as filhas dos homens aqui da Terra. E aí criaram esses gigantes, né, chamados Nefilins, essa raça aí. E o que o rei de Nibiru, né, preocupado com isso, que virou uma podridão com esses gigantes na Terra, resolveu destruir com a Terra, aproximando o planeta Nibiru na Terra, onde houve terremotos, tufões, tsunamis e enchente. Só que aí um dos príncipes, o mesmo que teve a ideia de fazer essa experiência genética para criar os humanos, ele achou graça em Noé, de acordo com o conto sumério, tá, gente? O que eu estou falando é a história do conto sumério. E ele achou graça em Noé, e aí ele falou para Noé porque ó, que ia acontecer isso, e deu as coordenadas para que Noé fizesse uma arca, e essa arca no conto sumério é uma arca redonda, bem diferente, né? E pediu para separar os animais para não acabar com a raça humana. E Noé fez isso e acabou sobrevivendo e deu a sequência na história.
de acordo com eles. E no livro de Enoque conta uma história parecida, só que Enoque ele vai mais além, né? Enoque já conta direto o fato, que era um anjo, esses anjos desceram no monte ali, Hermon, 200 anjos, e tinha lá 20 anjos que deu os nomes, e cada anjo está no livro de Enoque, que cada um é líder de 10, né? E aí eles fizeram de conta que esses anjos se rebelaram contra Deus, abandonaram lá os seus postos no céu, e aí se materializaram, anjos se materializam, né? E aí eles copularam com as mulheres da terra e criaram então essa história aí dos nefilins. E depois Deus viu que a carne humana não estava, houve muita violência na terra, e aí Deus acabou fazendo o dilúvio e achou graça em Noé. Tem até um termo interessante que usa sobre Noé, que ele achou que Noé é puro, né? Essa palavra puro pode ser tanto como puro de coração, como ser uma raça pura, que não houve mudança no seu DNA. Mas muito bem, esses termos. Se você for analisar todas as histórias dos contos antigos, babilônico, sumérios, gregos, eles vão contar histórias sempre parecidas, né? E ao meu ver, a Bíblia ela é o que na verdade corrige todos esses contos, porque a Bíblia ainda com detalhes de fatos muito mais evidentes, e também há profecias, né? Nesses contos, tanto sumérios como gregos, como babilônicos, não há profecias. A Bíblia é a única que há profecias, por isso que eu creio na Bíblia, né? Agora, essa questão aí dos nefilins, tem pessoas que não concordam pelo fato do quê? Vamos lá. Lá em deixa eu ver aqui. Hebreus 1,14 diz assim: os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Não é esse texto, não. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui. Marcos 12, 25. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quer dizer, aqui está dizendo que os anjos nos céus, eles não se casam e nem se dão em casamento. Tem aquela passagem também, lá de que Jesus explica, quando o homem pergunta para Jesus lá, que é fulano de tal, quando ele morrer, aquela fulana casou com vários, né? Teve vários maridos que faleceram, né? Casou com um, faleceu, casou com outro, faleceu, casou com outro, faleceu. Aí quando ela falecer, ele perguntou, quando ela chegar no céu, ela vai ser o esposo de quem? Aí Jesus fala, vocês serão no céu, não se casam e não se dão em casamento, serão como os anjos de Deus. Ou seja, Jesus está explicando que a questão do casamento, na verdade, o casamento ele é algo carnal, né? Algo que Deus deixou para a humanidade por conta da carne, porque existe uma tipificação no casamento que é referente ao mistério que Paulo conta em suas cartas referente a Jesus e à igreja desse casamento. Mas o casamento do ser humano, do homem, ele é um casamento para satisfazer a carne e da procriação ao ser humano. Então no céu realmente não tem esse sentimento, né? Porque você vai ter um outro corpo, um outro pensamento, um outro coração, uma nova pessoa, né? Um renascido realmente, né? Vai ser puro. Então esse texto, muitos falam que não podem ser anjos, né? Que copularam com as mulheres da terra para que haja os nefilins. Eles acreditam mais que sejam os filhos de Caim com os filhos de Sete com as filhas de Caim. Mas é o que eles dizem aqui. Agora também tem esse texto aqui de Judas. Já em Judas fala o seguinte, Judas versículo 6, capítulo 1, né? Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas 1, versículo 6, fala assim: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então aqui Judas está dizendo que houve, né, um acontecimento no passado, e ele se refere ao tempo de Noé. Se você for pegar o contexto inteiro de Judas, ele se refere ao tempo de Noé.
né? Então, talvez realmente isso aqui possa ser a comprovação de que houve realmente, que esses filhos de Deus sejam os anjos mesmo, que desceram, se materializaram como homens, copularam com as mulheres e criaram os nefilins. Porque cientificamente já foram encontradas ossadas no país, no mundo todo, de homens gigantes, homens crânios, que pessoas tinham 6 dedos nas mãos e nos pés, e também tinham 2 fileiras de dentes, eram crânios enormes, alguns até com chifres, né? Mas assim, então, queridos, era só essa reflexão que eu queria passar. Não vou falar muito por causa do tempo, está acabando aqui no meu celular, mas que vocês possam refletir o que vocês acham a esse respeito. Será que os nefilins realmente existiram? Eram gigantes? Eram homens, né, muito fortes? Eram filhos de anjos eram seres híbridos, né, que eram filhos de homens com filhos de Deus e anjos? Ou se realmente é um conto judaico, que é apenas com uma mitologia judaica, ou se realmente eram os filhos de Sete com as filhas de Caim, e que houveram gigantes na Terra. Diga o que você acha, né? Se você tem um estudo a esse respeito que puder colocar nos comentários, pode colocar que eu vou acompanhar. A minha crença, a minha posição, eu não vou fugir. Eu penso realmente que seja realmente filhos de Deus, sejam anjos mesmo, anjos caídos. Esses anjos caídos abandonaram a sua morada, que é os seus corpos celestes, e se materializaram. Porque o próprio anjo que visitou Abraão, ele comeu na tenda com Abraão e com Sara. O anjo que visitou Ló, ele se materializou e também comeu na casa de Ló, né? E outras passagens sobre anjos que se materializaram. Então eles podem se materializar. A questão é se eles podem realmente fazer a copulação como o ser humano normal faz, né? Essa é uma questão que a gente tem que pensar, né, e analisar. Porque eles são seres, né, criados por Deus, mas de uma outra raça. E se você for analisar aqui lá só para terminar aqui, Gênesis 1, 11 ao 12, fala assim: E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, cada um segundo a sua espécie. Outro ponto interessante que eu acabei esquecendo, que é uma das tentativas de Satanás de impedir que nasça o Jesus, que vinha da geração de Noé, né, que se a humanidade se contaminasse com DNA maligno, as mulheres até se contaminassem com DNA maligno, talvez não existiria Jesus, porque não poderia nascer. Então esse é um ponto interessante que você tem que pensar também. Talvez essas questões dos anjos caídos sejam essa questão de tentar fazer com que Jesus não nasça. E por isso que Deus teve que jogar o dilúvio na terra. Porque assim como foi no dia de Noé, muita maldade, muita perversidade, mas também muita raça impura. E acabou Deus salvando a família de Noé, dando continuidade ao homem, à humanidade, e assim pôde ter as gerações, as genealogias da história, onde nasceu Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus abençoe a você, a sua família, que você tenha uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.